Olha o que é que João nos acrescenta, né? Como eu disse, a imagem do anticristo ela é construída na Bíblia, através dessas passagens. João nos diz no capítulo 2 da sua primeira carta: filhinhos, já é a última hora. Quando João está dizendo isso, é porque alguns cristãos pensavam que a última hora ainda é um evento futuro. João diz: não, a última hora já começou. E como ouvistes que vem o anticristo, ele está se referindo às palavras de Jesus, as palavras de Jesus. Como vocês ouviram, vocês já ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Agora João acrescenta um elemento novo. Ele está dizendo que o anticristo vem, mas que há muitos anticristos que já estão presentes. Então, quem são os anticristos? São todos aqueles líderes religiosos, falsos profetas, que fazem sinais e prodígios e que negam a Jesus Cristo e querem tomar o lugar dele. E já tinha na época de João gente se passando por Jesus Cristo, dizendo que era profeta em nome de Jesus Cristo, ou apóstolo de Jesus Cristo, fazendo sinais e prodígios. Olha o que é que João diz: muitos anticristos têm surgido, pelo que nós conhecemos que já é a última hora. Ou seja, nós já estamos vivendo o último período da história do homem, que seria marcada pelo surgimento de falsos profetas. Não foi isso que Jesus disse lá no sermão que nós estamos estudando, que haveria de surgir muitos cristos e muitos falsos profetas? E João está dizendo, essa é a prova de que a última hora já chegou. Estamos vivendo já o último período desse mundo, porque o espírito do anticristo já está entre nós. Ele se manifesta toda vez que aparece um falso profeta. Veja o que ele diz mais adiante, João, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Aqui João acrescenta mais alguma coisa sobre o anticristo que a gente não sabia. É que o anticristo, ele é um promulgador de heresia, ele nega que Jesus é o Cristo. Ele pode até usar a linguagem cristã, pode até se parecer como cristão, mas quando você examina a doutrina, você vai ver que no final ele está negando Jesus Cristo, que Jesus Cristo de fato é o Salvador do mundo. Então eu posso dizer que toda seita, toda religião hoje que nega que Jesus Cristo é Deus e que Ele é o Salvador do mundo, é uma manifestação do anticristo, é o espírito do anticristo que já está presente, preparando o mundo para o surgimento do anticristo. É por isso que os reformadores, eles disseram que o Papa é o anticristo. Está na confissão de fé de Westminster, que é adotada pela nossa igreja. Lá está dizendo que o anticristo é o Papa. Eu entendi que os que compuseram, eu entendo que aqueles que compuseram a confissão de fé de Westminster estavam dizendo que o Papa é uma manifestação do anticristo. Por quê? Porque o Papa se apresenta como sendo o representante de Cristo sobre a terra. E pelas doutrinas da Igreja Católica na Idade Medieval, assim os reformadores interpretaram, Cristo foi negado, porque em vez de admitir que a salvação é pela graça, mediante o sacrifício de Cristo, foi introduzida a mediação de Maria, mediação dos santos, a mediação da igreja, doutrina do purgatório, pagamento de indulgências, anulando a obra de Cristo. Então os reformadores disseram, esse sistema encabeçado pelo Papa, ele é uma manifestação do anticristo. E é por isso que nós, na igreja reformada, não só os presbiterianos, mas a igreja reformada em geral, nós olhamos para a igreja católica sem condições de reconhecê-la como sendo uma manifestação verdadeira da igreja cristã. Porque no final acaba negando a pessoa de Jesus. É por isso que nós batizamos aquelas pessoas que vêm da igreja católica, porque nós não reconhecemos a igreja católica, por conta dos ensinos, não é? Há muitas pessoas maravilhosas dentro da igreja católica, queridos irmãos, queridos amigos, conhecidos, gente com quem a gente tem relacionamento, não é nada pessoal, mas o sistema doutrinário que é ensinado e encabeçado pelo Papa, ele é contra Cristo. Por isso que na reforma, os reformadores disseram que o Papa é o anticristo, é a manifestação do anticristo. Na 1 de João, capítulo 4, de 1 a 3, olha o que é que João diz. Nisto reconheceis o Espírito de Deus.
Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Vocês ouviram que o anticristo vem? Sim, mas o espírito dele já está no mundo. Da mesma forma que o Espírito de Deus está no mundo, habita no meio do seu povo, age no mundo, o espírito do anticristo também está presente. Você pode ver o espírito do anticristo como antítese do Espírito Santo. Ele já está no mundo. Da mesma forma que o Espírito Santo enche, levanta pessoas que falam a palavra de Deus, o espírito do anticristo levanta falsos profetas com falsos ensinamentos e lhes dá poder para fazer sinais e prodígios para enganar as pessoas. É isso que João acrescenta. E ele diz: é por isso que nós já estamos nos últimos dias.